Tudo bem, meus queridos amigos, alunos? Nós vamos para a terceira aula a respeito da filosofia medieval. Hoje nós vamos discutir, em especial, o tomismo, né? Contribuição, então, tomista, do Tomás de Aquino. Nós já abordamos em outras aulas a ética cristã, o nascimento dela, já falamos da patrística da escolástica, já explicamos a ética e a filosofia agostiniana de Santo Agostinho, e agora nós vamos ver especificamente a contribuição tomista, que é a contribuição de Tomás de Aquino. Né? Começamos aqui com essa frase do Tomás de Aquino, que vai dizer: nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. A imagem aqui na cena revela, né, exatamente essa expressão dos sentidos, né, do conhecimento sensorial, o que revela, então, que o santo Tomás de Aquino, assim como Aristóteles, defendiam o empirismo, né, eram a favor do conhecimento empírico e não menosprezavam o conhecimento sensorial, quando a gente utiliza os nossos sentidos para conhecer. Então, tato, paladar, audição, a visão, né? O olfato, toda essa questão do nosso conhecimento sensorial são utilizados para que a gente possa perceber e possa desenvolver o conhecimento, né? Os empiristas defendiam que a gente, em primeiro lugar, assimilava, né? Que você tinha o primeiro contato era através dos sentidos e depois a gente processava as informações racionalmente falando. Portanto, eles consideravam que a gente nascia vazio e ao longo da nossa existência nós íamos preenchendo com conhecimento através da observação, através das experiências que a gente realizava, tá certo? Então, a frase aí do Tomás de Aquino, nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, demonstra que primeiro a gente apreende o conhecimento pelos sentidos e depois nós vamos processá-lo na razão, processá-lo racionalmente falando, né? A obra de Tomás de Aquino, ela revela aí características marcantes da escolástica, enquanto Santo Agostinho era da patrística, o Tomás de Aquino era da escolástica, né? E o que é essa escolástica? O que é o escolasticismo, né? É uma linha aí dentro da filosofia medieval que incisivamente, né, voltada para o povo cristão, incisivamente voltado para o discurso cristão, surgiu então dessa necessidade de responder às exigências da fé, né, que era ensinada pela Igreja Católica, e como a Igreja Católica era então essa guardiã dos valores espirituais e morais, né, da nossa existência, né, nesse cenário da Idade Média, a escolástica passou a ser aquela que vai traduzir os elementos dessa teologia, né, da permanência dessa teologia nas nossas vidas, né? É a escolástica que tem que lutar pelo desenvolvimento desses valores espirituais e morais, né? É a cristandade, então, ela deve à escolástica exatamente esse papel de ser a guardiã, de ser aquela que vai desenvolver as concepções éticas e morais e espirituais voltadas para o escolasticismo, né, voltada para o comportamento cristão, exigida e pensada como correta para que os cristãos pudessem vivenciar. Tá? Então, as características da obra do Tomás de Aquino, olha, a união entre a filosofia e a teologia, como prioridade para as verdades de fé. Então, o que é importante aqui, eu chamar a atenção de vocês, é um dos temas que mais caem nas provas, gente. O Tomás de Aquino, ele fez uma contribuição importante, porque a filosofia, até o Santo Agostinho, ela era restrita para intelectuais. As pessoas que tinham acesso à filosofia e que, portanto, poderiam se salvar, eram pessoas estudadas, eram pessoas que detinham conhecimento, alfabetização, eram pessoas que tinham uma boa leitura, que faziam reflexões, e, portanto, aquelas
né, elite, né, aquelas que tinham o desenvolvimento econômico, porque eram essas que tinham acesso à cultura, que tinham acesso à informação, que tinham acesso ao estudo, que tinham acesso à leitura, que tinham acesso à alfabetização. Portanto, o campo da filosofia restringiu a salvação somente aos intelectuais, né? E aí veio Tomás de Aquino, quando ele uniu filosofia com teologia, ele tornou a salvação acessível a todos, inclusive aos pobres, inclusive aos marginalizados. Porque através da teologia, ele traduziu uma linguagem figurada que pudesse ser acessível para a compreensão de todos. Então não precisava mais, como no Santo Agostinho, dominar a filosofia. Não precisava de um grande domínio da filosofia para que eu pudesse ter acesso à salvação. Não. Agora, com Tomás de Aquino, como ele traduziu a filosofia, relacionando ela com a teologia, e os discursos teológicos bastante nessa linguagem do sentido figurado, das histórias, das bem-aventuranças, né? Dessas historinhas que Jesus mesmo gostava tanto de contar, né, com seus discípulos, e ele contava as parábolas, né? As parábolas são historinhas, e através das parábolas e das historinhas, Tomás de Aquino, então, acaba ajudando as pessoas que não tinham escolaridade, que não dominavam a filosofia, também ter acesso à filosofia através da teologia, e assim também fazer com que a salvação fosse acessível aos mais pobres, aos mais simples, aqueles que não eram escolarizados, que não conseguiam ler, né? Os que não frequentavam propriamente as escolas, né? Então, olha, nesse contexto, houve uma valorização da lógica, né? Cabia, então, a ela apenas demonstrar que o homem já possuía ao seu alcance, por meio da fé, a revelação. Então, Tomás de Aquino, quando ele traduz na teologia a fundamentação filosófica, gente, ele ajuda as pessoas a perceber que através da sua fé já era acessível a revelação. Todos já conheciam a revelação de Deus através dos textos bíblicos. Então, eu, através da minha fé, já tinha acesso à revelação de Deus por conta da fé, e essa fé era a teologia, né, que disseminava, era a teologia através dos discursos teológicos, religiosos, através das parábolas e das historinhas que Jesus, sobretudo, contava, que as pessoas tiveram acesso à revelação e assim também puderam se salvar. Tá? Isso é um importante mecanismo dentro da filosofia tomista que cai muito nas provas. Tá? Então, olha, Tomás de Aquino defendia a grande vantagem do uso das verdades de fé, além da lógica. A lógica restrita à filosofia. As verdades de fé voltadas diretamente para a teologia. Quando você uniu as verdades de fé com a lógica, você tornou, então, a salvação acessível aos simples e aos humildes, né? Quando eu falo você, eu estou dizendo Tomás de Aquino. Então, ele deu o nome, né, para essa associação das verdades de fé com a lógica, gente. Ele deu o nome de bondade divina. Então, através dessa bondade divina, que se assemelha com a graça de Santo Agostinho, é que nós vamos ter a salvação para todos, é que nós vamos ter o perdão dos pecados, é que todos vão ser absolvidos dos seus pecados e, portanto, poderiam também contemplar a vida eterna, contemplar a salvação, né? A salvação passou a ser acessível exatamente porque as pessoas entenderam que as verdades de fé da teologia poderiam se unir à lógica da filosofia, e nessa união, o Tomás de Aquino, então, conseguiu levar a salvação a todas as pessoas, mesmo aqueles que não compreendiam e não dominavam a lógica, mas tinham fé e podiam compreender as parábolas reveladas e contadas por Jesus e pelos discípulos através dos evangelhos. Tá? Então, a salvação passou a ser acessível, e a bondade divina é exatamente a graça que o Santo Agostinho tanto revelou para nós nas aulas passadas. A bondade divina aqui no tomismo vai ser responsável pela nossa salvação, vai ser responsável pela absolvição dos nossos pecados. Tá? Aqui nós temos um quadro do Michelangelo, né, o pecado original e a expulsão de Adão e Eva do paraíso.
Você está vendo aqui na cena, olha, que o anjo aqui com a espada na mão, né, o anjo guardião, ele vem aqui e vai expulsar Adão e Eva do paraíso, exatamente porque por conta da soberba do Adão e Eva, né? Deus teria colocado Adão e Eva no paraíso, mas pediu para que eles não comessem do fruto da árvore proibida. Mas Adão e Eva comeram, Adão e Eva não levou em conta aquilo que era o pedido de Deus, comeram do fruto proibido e, portanto, caíram no pecado, né? Isso nós discutimos na aula passada, né? Nós temos aí a aula passada que vai abordar essa temática, e aí, portanto, foram expulsos do paraíso exatamente por conta da figura do pecado, porque comeram, provaram do fruto proibido. E a gente, né, nós vimos na discussão da nossa aula anterior que provar do fruto proibido é provar do sexo, né? É a relação sexual e, portanto, todas as crianças, todos nós, quando nascemos, né, da fecundação através da relação sexual dos seus pais, nascem com o pecado original. E é preciso que elas contem com a graça divina, segundo Santo Agostinho, para ter o perdão de seus pecados através do batismo. E o Tomás de Aquino vai dizer que a gente precisa contar com a bondade divina através do batismo para que a gente possa salvar dos pecados originais advindos dessa relação de Adão e Eva, ali no sentido figurado do fruto proibido, né? Então, como a relação sexual é algo que, segundo as tradições cristãs, equivalem ao pecado original, é preciso que a gente passe pela graça do batismo ou pela bondade divina do batismo, para que a gente seja perdoado e deixe de ser pagão. Então, o batismo é a maneira, né, é o ingresso nosso na comunidade cristã como cristão, efetivamente, uma vez que nós somos perdoados dos nossos pecados originais através do batismo, tá? Então tá aí esse quadro, né, do Michelangelo, quadro famoso, e é exatamente nessa imagem do pecado original de Michelangelo que nós traduzimos então a figura do pecado original. Então a expulsão de Adão e Eva do paraíso devido à tentação, né, não terem conseguido suportar o desejo carnal, comeram do fruto proibido, né? Então tais episódios bíblicos mostram para nós o pecado original, e aqui no vermelhinho nós vamos ter a orientação clara do que isso quer revelar para nós dentro da linguagem cristã, da filosofia e da ética cristã. Isso quer dizer da transgressão humana, né, em relações às leis divinas. Por isso que a humanidade passou, né, a necessitar da salvação, primeiro através do batismo para que a gente ingresse na comunidade, e depois através da graça ou da bondade divina para que a gente seja efetivamente perdoado e ganhe o reino dos céus, e ganhe a graça, né? E ganhe a libertação desses pecados para que a gente possa viver a vida eterna, né? Ao lado de Deus. Então, essa transgressão humana, essa ação humana, o ímpeto humano, né? A volúpia humana e, sobretudo, a maneira como o ser humano transgrediu, não acatando o pedido de Deus, né, é que simboliza para nós a figura do pecado original. Tá certo, gente? Então, olha, as características da obra do Tomás de Aquino, né? Ele vai dizer, ele escreve a obra em forma de texto, ele traduzia em questões e objeções, é o que a gente chama de suma teológica, né, que está aí bem grifado no amarelo com vermelho para você. As sumas teológicas, ou súmulas, gente, medievais, elas vinham muito parecidas com os silogismos, né? Ela tinha uma premissa maior, ela tinha uma premissa menor e uma conclusão, assim como os silogismos que nós estudamos lá na metafísica aristotélica, né? Então, essas sistemáticas bastante abrangentes, que através desses corolários, né, através dessas explicações nos rodapés, o Tomás de Aquino ensinava para nós como ele gostaria, como a igreja gostaria que o cristão vivesse, né? Então, entre questões e objeções, se revela ali nos corolários, que
que são as explicações detalhadas, como se fossem notas de rodapé, mostravam como deveria ser a nossa ação, para que nós não nos afastássemos dos mandamentos e daquilo que era propriamente, né, a vontade de Deus para nós, revelada através dos mandamentos da Igreja Católica, tá? Então, olha, aqui nós temos um trechinho aí, olha, ora, o bem do homem é viver segundo a razão, no viver de Dionísio. Por isso, o fim da virtude humana é tornar racional a vida e as ações do homem, né? Isso é a Suma Teológica, é o Tratado sobre a Coragem, página 123, e é aí um trechinho que eu coloquei aqui para mostrar para você. Ó, a razão e o bem do homem, olha, ora, o bem do homem é viver segundo a razão, no dizer de Dionísio. Por isso, essas virtudes, a ação humana, a razão humana, ela vai sempre fundamentar as nossas atitudes, né? Mas, ó, a debilidade da razão muitas vezes se dá quando deixamos nossa vontade imperar. Então, quer dizer, se eu permitir que a minha vontade, se eu permitir que a minha vontade, o meu desejo sobreponha a razão, sobreponha a razão lógica, né, de Deus, a submissão da nossa vida e das nossas atitudes à figura de Deus, aí sim eu vou passar a viver no pecado, né? Eu vou me afastar propriamente daquela que era a trajetória pensada por Tomás de Aquino para que nós pudéssemos ser felizes e vivenciar o bem. Tá? A Suma Teológica ela tem esse papel de nos alertar, de chamar a nossa atenção, de servir como se fosse uma receitinha de bolo para a gente não se desviar do caminho do bem, não se desviar dessa linha da fundamentação cristã, não se desviar da ética cristã, né? Buscar o bem, buscar as virtudes, caminhar conjugadas com a verdade revelada por Deus na teologia, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos nos manter longe do pecado, tá? Então, frases aí de Tomás de Aquino para a gente ir encerrando a nossa aula, para você perceber, então, como que o Santo Tomás de Aquino pensava e traduzia esses elementos como forte vida, né? Revelação na nossa vida para que a gente agisse conforme o bem. Primeira delas, a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Então, demonstra aí a nossa postura de humilde, a nossa postura de não achar, né, não viver na soberba como a de Adão e Eva, de simplesmente desconsiderar o pedido de Deus e fazer aquilo que bem entendesse, fazer aquilo que desse na telha, né? Tá aí o que ele fala para nós no corolário ali anterior, olha. Ó, quando ele fala aqui embaixo, olha, a debilidade da razão, olha, muitas vezes se dá quando deixamos a nossa vontade imperar. Quer dizer, a nossa atitude racional conjugada com a verdade teológica é entender que eu não posso fazer o que me der na telha. Eu não posso fazer o que eu bem entender. As minhas atitudes deverão ser sempre pautadas naquilo que é a ética cristã, naquilo que é a verdade revelada por Deus. Tá bom? Então, a humildade é o primeiro degrau para que eu seja sábio. A segunda, o desordenado amor, né, por si mesmo é a causa de todos os pecados. Quer dizer, esse complexo narcisista de pensar que nós somos perfeitos, de achar que tudo deve ser para nós mesmos, de colocarmos como em primeiro, nós nesse pensamento egocêntrico, de colocar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso interesse em primeiro lugar. Nós estamos cansados de ver atitudes de seres humanos que colocam a sua vontade, seu desejo em primeiro lugar e que prejudicam os outros. O desejo, a minha vontade superando, a minha vontade sobrepondo a vontade do coletivo. E aí a gente vê a fome, a miséria, a desigualdade. A gente vê atitudes egoístas do ser humano impondo ao outro sofrimento simplesmente pelo meu bel prazer. É isso que o Tomás de Aquino está questionando aqui nessa frase, né? Então, nós sempre somos vítimas dessas atitudes egoístas, dessas atitudes de soberba do ser humano, dessas atitudes de pessoas que se acham que são melhores do que todo mundo, da arrogância, da prepotência, da megalomania do ser humano em impor a vontade delas e prejudicar centenas e milhares de pessoas, né? Até mesmo decisões políticas, né, gente? Nós estamos vendo aí políticos, nós estamos vendo governo aqui no Brasil que toma decisões pensando simplesmente em si e gerando uma série de prejuízos e mortes em razão dessas atitudes egoístas de pensar somente em si,
de não entender que a ciência também tem algo a contribuir, de impor a sua vontade sobre a vontade dos demais e até da própria ciência. E aí nós estamos tropeçando em corpos, exatamente porque estão negligenciando aquilo que a ciência ensina, aquilo que as regras mínimas para que a gente lide com uma pandemia, né? Verdades e atitudes que outros países já passaram antes, revelaram para nós como importantes, mas que infelizmente aqui o governo está negligenciando e a gente está colhendo cada dia mais mortos, né? Então tá aí, o desordenamento, né? O desordenado amor por si mesmo, essa vaidade que sobrepõe ao interesse social, isso é extremamente negativo, né? O cuidado com o homem de um só livro, quer dizer, o cuidado do homem de um só livro, quer dizer, um homem que só tem uma opinião, um homem que só tem uma formação, o homem que não se abre para entender que os outros também têm conhecimento, o homem que não abre o seu pensamento para outras verdades e concepções, né? Nós temos pessoas aí defendendo, depois de tantos séculos, ainda defendendo a Terra plana, né? Os olavistas, né, do Olavo de Carvalho, defendendo a Terra plana, quer dizer, um homem de um livro só, de uma mentalidade só, restrita a um único conceito, desconsiderando outras verdades, outras pesquisas, outras ciências. Então, o ser humano não pode fazer esse tipo de atitude. O ser humano tem que estar sempre aberto para outros pontos de vista, para outras concepções, para outras leituras e verdades, e, portanto, dispostos ao crescimento, a uma renovação do seu pensar, porque senão a gente cai no obscurantismo, cai no conservadorismo, a gente cai, né, numa ideia até conservadora e ditatorial que a gente não percebe e que a gente não perceba, que não permita que outras verdades também apareçam e que essas verdades também possam ajudar o ser humano a melhorar, a crescer, a desenvolver, né? Então, o homem de um livro só, gente, são pessoas dogmáticas, né, fechadas, né, bitoladas numa única ideia e, portanto, geram prejuízo para toda uma comunidade em razão dessa cegueira que muitos preferem viver, né? De uma cegueira traduzida em gestos insanos que prejudicam pessoas. É isso que o Tomás de Aquino está questionando. A razão é a imperfeição da inteligência. Por que ela é imperfeição? Porque a razão por si só, sem levar isso à aprovação de Deus, ela é cega. Ela pode ser egoísta, ela pode ser simplesmente científica, ela pode ser simplesmente material. E o Tomás de Aquino vai dizer que a razão conjugada com a teologia, ou seja, com a fé, essa sim é válida, essa sim é capaz de nos salvar, né? A arte é a razão correta na execução de um trabalho. Então, quer dizer, a arte vai vislumbrar, gente, todas as essências, a sensibilidade, ela vai tentar traduzir os elementos inseridos numa cena ou inseridos numa obra, ela quer traduzir para nós a clareza, ela quer traduzir o amor, a sensibilidade, a essência. Por isso que a arte é importante, por isso que a arte é valorizada. Né? Na Grécia Antiga, vocês lembram, vocês estudaram comigo Platão, o Platão já defendia esse modelo, né, de começar primeiro pela arte, pelo pentato, pelo esporte, para que a gente tivesse a formação juntamente com a formação física, né? Então, é uma preocupação também do Tomás de Aquino, a nossa contemplação da arte para que não percamos a sensibilidade humana. A comunhão destrói a tentação do demônio. Então, a comunhão, tanto a comunhão com Deus quanto a comunhão entre os irmãos, é a grande fórmula para a gente vencer a tentação do demônio, a tentação do pecado, a tentação do mal. E essa comunhão é simbolizada na Eucaristia dentro da Igreja Católica, né, gente? Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Quer dizer, não adianta eu explicar para quem não tenha fé, porque essas pessoas vão ser sempre incrédulas, essas pessoas vão ser sempre céticas. Por mais que a gente tentar ensinar, elas nunca acreditam em nada, porque para elas não há verdade alguma, porque são céticas. E o ceticismo, gente, leva inclusive a essa cegueira espiritual, né? Os ateus, eles são céticos, né? Por outro lado, para as pessoas que têm fé, não precisa de você explicar nada, porque elas já assimilaram todas as verdades traduzidas através da teologia, através do evangelho.
É por isso que o Tomás de Aquino uniu teologia com verdade, né? Teologia, as verdades de fé, né, com a lógica da filosofia. E, portanto, a salvação se tornou acessível a todos, né? E, por fim, olha, não se pode justificar uma ação má com uma boa intenção. Então, quer dizer, não dá para eu achar, né, que, olha, a intenção foi boa, mas é uma ação que machucou. Ah, mas a intenção era boa, mas é uma ação que destruiu, é uma ação que marginalizou, é uma ação que traduziu em sofrimento. Então, nós não podemos justificar uma ação má, uma ação que trouxe prejuízos ruins, falar que a intenção era boa, tá? Tomás de Aquino, então, encerra com essa frase, e ele, então, está mostrando para nós uma reflexão crítica de como deveria ser a nossa ação ética para que a gente colha bons frutos, para que a gente colha a salvação do cristianismo e para que a gente não imponha sofrimento e dor a pessoas que não merecem atitudes insanas, impensadas e egoístas dos seres humanos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do tomismo. Eu espero que, além das respostas nas provas, a gente possa pegar alguma coisa válida dessa teologia aí para conjugar também nas nossas atitudes e na nossa vida pessoal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tudo de bom.